mestrado em odontologia. Ela vai mestrando aí. E ela, então, vai apresentar o trabalho dela. Eu gostaria de lembrá-los de que nós temos 30 minutos para apresentar. Ela tem 30 minutos para a apresentação do trabalho. Os 10 minutos restantes para as pessoas poderem formular suas perguntas. Eu gostaria só de pedir para que o pessoal desligue, se tiver telefone celular, para deixar desligado. Tá bem? Então, vamos lá. Bom, inicialmente eu queria agradecer à comissão organizadora do Congresso por ter aceito o nosso trabalho. Esse trabalho, avaliação da dimensão da imagem radiográfica obtida pela técnica da obstetriz com o posicionador, é de autoria também da professora Isabel Regina Fischer-Rubiri e do professor Paulo Sérgio Flores Campos, ambos professores da Universidade Federal da Bahia. Pode passar. Acho que voltou. Bom, a técnica periapical da obstetriz, ela é universalmente, e hoje a gente sabe que ela é, se a gente perguntar, a maioria dos dentistas, eles sabem o que é uma técnica periapical da obstetriz e eles empregam ela rotineiramente na clínica odontológica. Até mesmo nos consultórios, nas clínicas de radiologia, ela é bastante empregada. Então, a gente tem algum conhecimento sobre o que é a técnica periapical da obstetriz. E por ter este conhecimento, a gente sabe que a técnica também, ela incorre em vários erros radiográficos. Pela dependência que tem essa técnica da obstetriz do paciente e do operador, no caso, o cirurgião dentista. A gente sabe que a técnica da obstetriz, ela é baseada, né, no feixe de raio-x, incidir sobre um plano imaginário criado entre o plano do dente e o plano do filme. Então, vejam, o filme é segurado, né, mantido pelo paciente. Este ângulo vai ser fornecido pelo cirurgião dentista, de acordo com a sua interpretação. Então, alguns fatores a gente acaba contribuindo, fatores esses imprecisos, que é a manutenção do paciente, o operador, no caso, o cirurgião dentista, buscando este ângulo. Então, esses fatores eles são imprecisos e, portanto, levam a vários erros durante a técnica radiográfica da obstetriz. Erros esses que acabam dificultando a interpretação quanto à obtenção da imagem do objeto. Então, muitas vezes, a gente não tem a dimensão real daquele objeto. Isso exatamente por causa desses fatores imprecisos com os quais a técnica da obstetriz trabalha. Daí apareceu o nosso posicionador para a técnica da obstetriz, para tentar minimizar. Alguns falam em solucionar, mas eu prefiro o termo minimizar esses problemas que a técnica da obstetriz sempre acarreta. Então, esse posicionador ele veio realmente na intenção de facilitar o trabalho do cirurgião dentista. As referências literárias quanto ao uso dele ficam bastante restritas. Não sei se porque os autores acham que o posicionador acabou por solucionar todos os problemas, ou realmente porque não há um interesse. Então, baseado nisso, a gente pensou nesse trabalho, a gente avaliar realmente esse posicionador. Aqui só uma fotografia do manual, né, do suporte, demonstrando o que seria a imagem, né, como ela ficaria alterada durante a formação do ângulo para a técnica da obstetriz. Né? Aqui seria uma angulação paralela, uma angulação, perpendicular, filme a dente. Nesse caso aqui, na filme a dente não, a filme a objeto. Nesse caso aqui não. Nesse caso a gente teria realmente a formação da obstetriz. E aí sim a gente teria essas alterações que a gente verifica na imagem obtida. Pode passar. Aqui também só demonstrando, né, um slide antigo, demonstrando o paciente segurando o filme, né, fazendo a manutenção do filme pelo seu dedo. Então, observem até esse slide, está bem esclarecedor de como é difícil a técnica da obstetriz. Né? Observem que o plano do filme está levemente inclinado. Então, isso gera erros. Isso fatalmente vai fazer com que a nossa radiografia perca alguns detalhes. Aqui um paciente, né, também uma tomada da mesma região, e ele fazendo o uso do suporte.
Ótimo, o suporte vai manter o filme pela oclusão do paciente. Já é uma vantagem do nosso suporte. Pode passar. Então, a nossa proposição com esse trabalho foi comparar as medidas verticais da imagem radiográfica obtida com o uso do posicionador para a técnica periapical da obstetriz e do dente correspondente extraído através das suas médias. Então, o que é que a gente propôs? A gente pegar a radiografia de um dente que tem indicação para extração e fazer as medidas após esse dente ser extraído. Então, a gente vai ver na metodologia como é que a gente aplicou. Pode passar. Só que a gente acaba caindo em alguns mitos. Como ontem, para quem assistiu o simpósio, ele estava falando em mitos, então a gente também aqui acaba caindo em alguns mitos. Então, aqui, esse é o original do nosso posicionador para a técnica da obstetriz, também conhecido como ranchin. Então, esse é o nosso original. Então, observem, está em inglês, mas observem o que é que ele fala. Ele fala que esse posicionador ele deve ser usado para superiores e unicamente para unidades superiores. Ele foi projetado para isso. Observem aqui também que ele fala na técnica da obstetriz, do ângulo da obstetriz, semelhante à técnica do paralelismo. E aí foi o maior erro. Na hora que tinha isso no manual, eles traduziam como sendo o posicionador para a técnica do paralelismo. Mas a gente sabe que a técnica do paralelismo não é feita com este posicionador. O que ele quis falar aqui é que ambas as técnicas fazem uso de um posicionador. Mas isso não quer dizer que seja o mesmo posicionador. A gente vai ver mais para frente que eles são diferentes. Novamente aqui a gente chama a atenção, ele dando as orientações sobre a desinfecção deste posicionador, e ele fala novamente em maxila, novamente em superiores, somente superiores. Pode passar. E aqui o nosso modelo brasileiro, né, que está amplamente vendido no mercado. E aqui modelo ranchin. E vejam que absurdo, ele coloca aqui técnica do paralelismo. Então, ele acaba induzindo que os próprios cirurgiões dentistas acreditem que eles estão fazendo a técnica do paralelismo. Aqui ele coloca novamente, pelo menos nisso ele está correto, molares superiores, e eu diria região anterior, superior. Então, veja que em nenhum momento ele fala de inferior também. Aqui só ele explicando o mecanismo do suporte. Observem que com o suporte para a técnica da obstetriz, eu ainda tenho ângulos diferentes. Eu tenho o ângulo do filme e eu tenho o ângulo do dente, o plano do dente e eu tenho o plano do filme. Ambos em planos diferentes. Eu ainda tenho que achar a obstetriz. Porém, este suporte veio para facilitar a incidência sobre esta obstetriz. Pode passar. Aqui só a gente demonstrando exatamente a diferença entre um suporte para a obstetriz e um suporte para o paralelismo. Observem que aqui eu tenho o suporte para o paralelismo, onde o filme se encontra afastado do dente, tá certo? Uma distância. Para quê? Para que exatamente este filme ele fique paralelo ao plano do dente. Enquanto que aqui no suporte para a obstetriz, aqui está bem claro esse slide, ele demonstra que o plano do dente, ele continua diferente, ele continua um outro plano do filme. Eu continuo precisando achar a obstetriz. Pode passar. Aqui demonstrando, este é o suporte para a técnica do paralelismo, no qual eu posso movimentar o eixo de manutenção desse filme, eu posso trazer mais para frente ou mais para trás, de acordo com o paciente, de acordo com o meu paciente. A gente sabe que tem pacientes que têm um arcado um pouco mais fechado, um arcado um pouco mais aberto. Então, eu posso movimentar este filme ao longo do eixo do suporte. E aqui o nosso suporte para a técnica da obstetriz. Pode passar. Aqui, só para a gente demonstrar algumas diferenças, eu tenho aqui os cones curtos, que não são mais cones, são cilindros. Então, eu tenho aqui o cilindro curto e agora uma tendência mundial a se usar um mais retangular. Essa também é uma diferença entre as técnicas. Quando eu estou trabalhando com suporte
para a técnica da obstetriz, eu trabalho com uma distância pequena. Eu trabalho com o cilindro curto. Enquanto que, ao momento que eu resolver trabalhar com o suporte de paralelismo, eu vou ter que trabalhar com um cilindro de uma distância maior. E isso a gente também sabe por quê? Porque a distância entre o dente e o filme foi maior, então eu preciso compensar essa distância e eu vou fazer uso do cilindro de maior tamanho. Aqui também demonstrando as imagens, essas fotos são todas do manual, esses slides são todos do manual, do suporte. Então, a técnica da obstetriz, observem que eu tenho que obter, né, eu tenho que fazer com que o meu feixe de raio-x ele incida no plano formado, né, entre o plano do dente e o plano do filme. Com isso, eu vou ter, e isso já é sabido na literatura, que eu vou ter uma ampliação dessa imagem. Enquanto que na técnica do paralelismo, onde eu vou obter, através do meu suporte, dente e filmes no mesmo plano, com isso eu vou ter uma menor ampliação da minha radiografia. Pode passar. E aí a gente começa um pouquinho a falar agora do nosso trabalho. No nosso trabalho, nós fizemos uso do filme Ectaspeed, da Kodak, os líquidos processadores referentes a este filme, onde nós trabalhamos com a processadora automática de lá da universidade, o aparelho de raio-x de 50 kV e 10 mA, a lupa de 4 vezes de aumento e um negatoscópio. Aqui só demonstrando alguns filmes, é claro, para a técnica da obstetriz, nós fizemos uso dessas duas unidades. Pode passar? Esses dois tipos. Aqui o nosso aparelho de raio-x lá da universidade, e aqui o negatoscópio e uma lupa, onde nós podemos avaliar e medir essas radiografias num ambiente totalmente escuro. Pode passar? Ainda, né, nos materiais, nós utilizamos o posicionador para a técnica periapical da obstetriz, tipo Ranchin, que a gente acabou de ver, que a gente vai ver novamente. 15 dentes com indicação para a exodontia. E aqui eu faço um adendo para informar que nós não indicamos a extração. O paciente veio ao nosso serviço já com uma indicação de exodontia. Nós não interferimos nessa indicação. Muito pelo contrário. Para nós, é desagradável saber que tantas unidades são extraídas. Mas nós nos aproveitamos, digamos assim, em prol do trabalho e coletamos essas unidades. E a sua radiografia pela nossa metodologia, que é a utilização do nosso aparelho, do nosso posicionador para a técnica da obstetriz. Um compasso de ponta seca para fazer as medidas, a régua milimetrada, a mesma, e uma placa de Smoot, que é exatamente essa placa aqui, né, utilizada na ortodontia, que nós nos aproveitamos também do seu emprego, porque ela é exatamente gradeada, né, ela é toda milimetrada, então com isso nós conseguimos a nossa metodologia. Pode passar. Aqui o compasso de ponta seca e a régua milimetrada, que foi utilizada em todas as aferições, em todas as medidas, a mesma régua. Aqui só demonstrando, né, o paciente com o nosso posicionador, nós tomando a radiografia, pode passar, realizando a técnica. A nossa metodologia. Bom, esse exame clínico e o critério, né, eram feitos porque nossa intenção era pegar um dente que tivesse destruído o mínimo possível. Então, muitas unidades elas foram extraídas com finalidades ortodônticas, o que para nós foi ótimo, porque a gente tinha a dimensão toda da unidade dentária. Quando não, tem alguns exemplos, a gente vai ver, mas nós buscamos, quando o paciente chegava com indicação de extração daquela unidade, nós buscamos que esse dente estivesse o mais, entre aspas, íntegro o possível, que pelo menos ele só houvesse perdido uma parede, para que isso, uma face, para que isso não interferisse durante a nossa metodologia. Realizávamos a tomada radiográfica, sempre no mesmo aparelho, com o mesmo tempo de exposição, com o posicionador que vocês acabaram de ver, que estão aqui no paciente, e fizemos o processamento na processadora automática. A avaliação das radiografias, ela era submetida a um radiologista e ao cirurgião. Então, ao mostrarmos ao radiologista, ele ia avaliar a qualidade da radiografia, se estava boa e tal. E a gente mostrava para o cirurgião para que ele aprovasse para o seu ato cirúrgico da extração da unidade dentária.
íamos atrás do paciente, né, e colhíamos o dente. O cirurgião dentista tomava o máximo de cuidado para não fraturar essa unidade dentária e nós fazíamos a coleta dessa unidade dentária extraída. E aí nós começávamos o nosso trabalho de medições. Pode passar, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, por exemplo, aqui eu tenho esta unidade, né? Então, ela era radiografada no paciente, né? E aí ela foi extraída. Nós fizemos a coleta, fizemos a desinfecção dessa unidade dentária com hipoclorito. E aí fizemos as nossas medidas. Pode passar. As nossas medidas, elas eram primeiro colocadas na placa de Smoot. Tanto a radiografia quanto o dente. Por quê? Porque eu precisava criar sítios em que eu conseguisse medir tanto a radiografia quanto o dente. Então, na radiografia, eu obtinha 3 sítios, porque a gente sabe que a radiografia ela vai fornecer uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional. Então, por exemplo, aqui, né, a gente tem essas 2 unidades dentárias. Então, no caso aqui, a unidade dentária número 13 é esta primeira, né? Observem que ela está quase íntegra, né? Mas tem um problema periodontal severo. Então, a gente colhia essa radiografia, levávamos a placa de Smoot, aqui só um desenho, a gente vai ver isso em slide mais claro, onde a gente criava os sítios, né? Então, sítio 1, sítio 2, sítio 3. E no dente extraído, nós criávamos 6. Isso porque nós tínhamos a possibilidade de fazer na face vestibular e na face lingual, ou palatina. E sempre buscávamos as medições nas extremidades mais distantes, o que nos daria um paralelo com a radiografia. Então, eu busquei sempre os meus limites nos extremos. Pode passar. Nos extremos de cada sítio. Então, por exemplo, aqui, né, ela era colocada sob a placa de Smoot, eu criava os sítios, né, a gente cria os sítios, e aí coloca o compasso de ponta seca. Aqui foi só realmente para demonstrar como é que foi feito o nosso trabalho. Sempre buscando as extremidades. Pode passar. Aqui a unidade, né? Ficou um pouco claro a minha marca de lápis, mas se vocês perceberem, ó, eu sigo em busca de um sítio. Aqui o sítio 1, sítio 2, sítio 3. E eu vou medir com o compasso de ponta seca as maiores extremidades, tanto na vestibular quanto na lingual. Pode passar. E aqui os resultados. É claro, aqui é só para demonstrar o quanto o radiologista precisa de lupa, né? Porque os números ficaram bem pequenos. Precisava de uma lupa para a gente enxergar melhor. Mas vamos tentar entender aqui, por exemplo, esta unidade 13 que a gente acabou de ver. Então, eu obtive, no dente extraído, eu obtive 3 medidas. Então, ficou em 20, 20 e 20. Perdão, no dente extraído eu obtive 6 medidas. Então, eu fiquei com 20, 20, 20, 20. E, por último, eu obtive 19. Com uma média de 19,83. Então, eu fazia uma média das medidas que eu obtive em cada sítio. Na radiografia, pela imagem ser bidimensional, eu acabei obtendo somente 3 sítios. Então, eu obtive 22, 22 e 21, acabando com uma média de 21,66. Observe que é a diferença. Aqui, a diferença exatamente entre a média da radiografia e a média do dente extraído. Então, aqui, na unidade 13, que a gente estava acompanhando, eu fico com uma diferença de 1,83 milímetros entre a radiografia e a unidade que foi extraída. A diferença, se a gente for falar em percentagem, ficaria em torno de 9,22. 9,22% essa imagem foi ampliada. Pode passar. Na literatura, é muito difícil a gente encontrar assim, um dado preciso. A gente já ouviu falar que para a técnica da obstetriz puramente, valores em torno de 8% seriam até considerados normais, seriam aceitáveis. O próprio manual do suporte, ele fala, que a gente sabe disso, e ele fala que quanto menor for a distância, né, entre o objeto e o filme, menor vai ser a ampliação obtida. Então, como com o suporte eu obtenho um pouco mais de distância, ele aceita alguma coisa em torno de 10% de ampliação. O próprio manual fornece esse dado. Então, nesse estudo feito por Igen, foi um dos poucos trabalhos que eu encontrei que ele fez a medida com o suporte, né? Ele fez as radiografias, não aplicou a mesma metodologia
que a minha, mas ele fez as medidas. E ele afirma que a técnica radiográfica, usando o posicionador de filme, causa 6% de ampliação. Aqui só demonstrando mais uma das unidades que foram extraídas e que estão presentes no nosso trabalho. Pode passar. Com isso, a gente conclui que houve uma variação média de 1,6 milímetros. Então, a diferença média que houve entre a medida da radiografia para o dente foi de 1,6 milímetros. Isso levando a uma percentagem de 8,10%. 8% de ampliação. Aqui, novamente, a unidade radiografada. Pode passar. Com isso, é possível afirmar, né, a gente não vai aqui tecer maiores comentários, porque esse é um projeto piloto, esse é um estudo piloto que a gente está fazendo. Então, a gente conclui com essa pequena amostra que a imagem radiográfica obtida com o uso do posicionador para a técnica da bissetriz, ela demonstrou estar ampliada da medida real. Ela está ampliada da medida real. Ao medirmos a radiografia e ao medirmos o dente, nós observamos que houve uma ampliação. Agora, que efeitos isso terá sobre o nosso diagnóstico, sobre a clínica endodôntica, sobre a clínica da periodontia, isso são estudos e mais estudos aos quais nós temos que nos submetermos. Aqui a referência, né, de alguns artigos, eu preferi só colocar os artigos, mas nos próprios livros consultados, ele tem, no Freitas, no Casati, ele comenta alguma coisa sobre isso. Pode passar. E aqui, só uma mensagem de que a educação é um vaso comunicante. Todos aprendemos e todos ensinamos. Então, aqui eu trouxe para vocês a informação de que a imagem está ampliada, que a gente não pode se iludir, que a gente está usando até o posicionador para a técnica da bissetriz, mas que esta imagem continua ampliada do real. Agora, cabe a nós, na nossa clínica diária, percebermos o que isso pode inferir, o que isso pode modificar durante o nosso diagnóstico e o nosso tratamento. Eu estou disponível para alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida. Queria agradecer a presença de todos. Até a plateia foi maior do que eu esperava. Às 8h40 da manhã, mas foi maior do que eu esperava. Muito obrigada. Bom, eu, em nome da Comissão Científica do 3º Congresso Brasileiro de Radiologia, eu agradeço e passo a você o certificado pela apresentação do seu trabalho. E te dou os parabéns. Bom, gente, nós já vamos poder, daqui a pouco, começar a apresentação do segundo tema, que será às 9h20, né? Falta um pouquinho, ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer. Daqui 9h20, então, a gente está iniciando. Até podíamos ver se a gente podia adiantar um pouquinho, né? Eu tenho aqui o prazer de apresentar a nossa próxima apresentadora do próximo tema livre, é a doutora Liz Prata Ciribelli. Ela é de Juiz de Fora, vai fazer para a gente a apresentação, e é com prazer que eu, em nome do 3º Congresso Brasileiro de Radiologia Odontológica, passo a palavra a você, também. Eu gostaria de lembrar que ela vai ter 30 minutos para a apresentação do trabalho, os 10 minutos finais para alguma pergunta, se a plateia desejar, e eu gostaria de pedir a gentileza, se vocês estiverem com o telefone celular, para poder desligar. Tá bem? Ok. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e a Comissão Científica por ter permitido voltar em Belo Horizonte para apresentar o meu trabalho. Eu venho de Juiz de Fora, sou recém-formada, formei em dezembro. Belo Horizonte é uma cidade que eu gosto muito, já apresentei 2 trabalhos aqui o ano passado, em congressos internacionais, é sempre um prazer voltar aqui. Bom, o nosso trabalho, e gostaria de agradecer imensamente ao meu co-orientador, professor Marcos Vinícius Queiroz de Paula, pela imensa força que ele me deu, cedendo espaço físico para que a gente realizasse as radiografias panorâmicas, e a professora Rosângela Almeida Ribeiro, minha orientadora, que não pôde estar presente. E fiz junto com um amigo meu que formou comigo, Vladimir dos Santos Barreto. O nosso trabalho é a determinação da prevalência de anomalias de desenvolvimento dental em crianças através de exame radiográfico. Próximo.
Bom, a introdução. O que seriam anomalias? Anomalias são desvios da normalidade decorrente de más formações congênitas ou hereditárias, podendo ocorrer como entidade única ou como manifestação de distúrbios sistêmicos. Por exemplo, se uma criança tem sífilis congênita, a presença do dente de Hutchinson, que é aquele dente anomalias de forma, o terceiro molar em forma de amora, o molar em forma de amora. Seria uma manifestação, então, de distúrbio sistêmico. E também seria um tipo, a hipoplasia do esmalte, por exemplo, uma criança malnutrida seria também um tipo de manifestação de distúrbio sistêmico, né, que seria uma anomalia, assim como a melogênese imperfeita e a dentinogênese imperfeita. Bom, qual a importância do exame radiográfico? Nós escolhemos a radiografia panorâmica. Por que foi feito esse tipo de radiografia? Diagnóstico precoce do problema, por exemplo, se uma criança tem um dente supranumerário, isso com certeza acarretará problemas na dentição dela, permanente ou dentição mista, a qual for no exato momento. O estabelecimento de um plano de tratamento adequado para o paciente infantil. Por que nós escolhemos a radiografia panorâmica? Porque ela é uma radiografia que exige menor tempo, é mais aceita pelo paciente pediátrico, é mais econômica e reduz a exposição do paciente à radiação. Qual a proposição do nosso trabalho? Determinar, né, através do exame radiográfico, a prevalência de anomalias de desenvolvimento dental entre as crianças atendidas nas clínicas das disciplinas de odontopediatria 1 e 2 da Faculdade de Odontologia da UFJF no primeiro semestre de 97. Casuística e materiais e métodos. Casuística, foram incluídas 129 crianças, entre elas 69 meninas e 60 meninos, sem distinção de raça, com idade entre 3 e 17 anos, idade média 7 anos, cujos pais ou responsável legal consentiram na sua participação. Vocês podem até perguntar, por que foi uma amostra não tão pequena assim, 129 crianças, né? Deu para fazer uma abordagem boa. Na faculdade, por semestre, a gente chega a atender na média de 300 crianças. Só que a faculdade ela fica um pouco distante do centro da cidade e o CEDOC, né, o coordenador, o professor Marcos Vinícius, é no centro. E a maioria das crianças são assim, de classe bem humilde e elas moram distante, em bairros distantes, e às vezes era difícil até para a gente pedir para a mãe levar a criança no CEDOC, porque a gente teve até que, às vezes, fornecer até o vale transporte. Apesar da radiografia ser gratuita, né, tinha esse empecilho que, às vezes, a mãe falava, eu não vou ter tempo, é difícil, ia até lá, então a gente conseguiu cercar nessa amostra. Material e métodos. Radiografia panorâmica, que foi feita no CEDOC, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O aparelho foi o Odontorama PC, 8 mA, 75 kW, tempo de exposição 1,25 minutos. O filme Kodak Diagnostic Filme, 15 por 30 centímetros. E o processamento manual pelo método tempo-temperatura. Quais anomalias que nós pesquisamos, né? Nós pesquisamos a de número, a de forma, a de tamanho, a de posição, a de estrutura e de erupção. Dentre as anomalias de número, né, nós pegamos a oligodontia, a anodontia, né, os dentes supranumerários e a hipodontia. Anomalias de forma, nós pegamos os dentes conoides, dentes de Turner. A de tamanho, a micro e a macrodontia, que nós não detectamos isso em crianças. Anomalias de posição, por exemplo, um dente ectópico, rotação, translação do dente. Anomalias de estruturas, como taurodontismo, a melogênese imperfeita e dentinogênese. E anomalias de erupção, como o cisto dentígero, uma erupção retardada. Os nossos resultados, né? Das 129 crianças examinadas radiograficamente, 21,7% apresentaram algum tipo de anomalia de desenvolvimento. Aqui é 27. 16 meninas, 12,4% e 11 meninos, 9,3%. Bom, nessa tabela que nós fizemos, tem a prevalência de anomalias de desenvolvimento dental entre crianças de Juiz de Fora, Minas Gerais, 97. Foi as anomalias que nós pesquisamos, oligodontia. Nós achamos 2 casos, porcentagem de 3,1%. Hipodontia, 47, maior número,
correspondendo a 72,3%. Cúspide supranumerária, número de 2, 3,1%. Dente supranumerário, número de 6, 9,2%. Dente conoide, 3, 4,6%. A dilaceração, número 2, 3,1%. E o cisto dentígero, 3, 4,6%. No total, foram 65% em 100%. Aqui, um gráfico falando das anomalias de números, entre elas a oligodontia e a hipodontia. Na oligodontia, nós achamos 100% foram em meninas. A gente não achou caso nenhum em meninos. E a hipodontia, nós já achamos 60% em meninas e 40% em meninos. Hipodontia é quando a ausência de um ou mais elementos, segundo o autor Regues Scuba, é bastante comum. E a oligodontia quando é a ausência de 6 ou mais elementos, excluindo terceiros molares. Bom, aqui, esse gráfico sobre, ainda falando da hipodontia, né? Foi 47%, foi o que mais a gente achou. Os dentes ausentes com maior frequência, quais foram eles? Segundos premolares, em 55%, os incisivos laterais, em 28%, e os incisivos centrais, em 17%. Nós vamos mostrar algumas radiografias, assim, as mais evidentes, sobre os casos que nós pegamos. Esse trabalho é importante no fato que ele mostra que muitas vezes passa despercebido, né? Ou, por exemplo, o clínico geral. O odontopediatra é um pouco mais difícil, porque ele está na rotina trabalhando com crianças. Para clínico geral, como no caso que eu sou clínica geral por enquanto, passa um pouco, às vezes, despercebido, porque, às vezes, é difícil o paciente fazer panorâmica, e não é raro a gente encontrar esse tipo de anomalia. Nós ficamos um pouco surpresos, porque pegamos aleatoriamente um grupo de crianças e achamos assim, um índice bem elevado de anomalias dentre elas, dentro das radiografias. Por exemplo, aqui nós podemos detectar o incisivo central, né, o lateral, o canino, o primeiro premolar, e não há o segundo premolar superior. Tanto do lado direito, aqui o incisivo central, o lateral, o canino, e aqui também não há o segundo premolar. Lá o inferior, a gente já pode constatar a presença deles. Ainda falando da hipodontia, a gente vai mostrar aqui no gráfico, né, a distribuição por sexo da frequência de segundos premolares ausentes. No caso das meninas, foi mais comum a gente não encontrar o dente premolar inferior esquerdo, e nos meninos foram mais comuns a gente não encontrar o dente superior. Fazendo a revista da literatura, eu não vi nenhum achado explicando por quê. Por exemplo, nós detectamos que houve mais supranumerários em meninos. Axi também, em 1992, ele fez uma pesquisa com 90 crianças, achou 103 supranumerários e houve a prevalência em meninos. Ele também não soube o porquê. Na verdade, o nosso achado final assim, do trabalho é que realmente não há uma conclusão. Porque há supranumerários, nós tivemos uma coincidência com esse autor, porque que nasce uma pessoa com mais dentes, a outra com menos dentes. Isso realmente não dá para a gente falar, é por isso. Pode ter várias causas ou até não tem muita explicação, não. Aqui nós vamos ver o incisivo central, o lateral, o canino aqui, o primeiro premolar, e não há o segundo premolar. Desse lado a gente já pode detectar. E aqui na mandíbula, arcada inferior, a gente também não consegue ver os segundos premolares inferiores. Mais um caso de hipodontia. Aqui um gráfico das anomalias de números, né? Cúspides e os dentes supranumerários. As cúspides prevaleceram mais nas meninas, tá? E o dente prevaleceu mais nos meninos, como o achado de Axi 92, que eu já falei. 67% nos meninos e 33% nas meninas. Aqui a gente pode ver um achado mais comum entre os dentes supranumerários é o mesiodentes. Nós podemos fazer algumas radiografias periapicais em que nelas ficam mais nítidos esse tipo de anomalia de dente extranumerário, que é o mesiodente. É o mais comum entre os supranumerários, se achar na linha mediana, o mesiodente, e é muito mais visto porque aqui tem interposição, aí fica um pouco mais... Essa radiografia até que ficou bem nítida, mas é um pouco mais difícil. E nós fizemos algumas tomadas da interproximal também.
periapical. Aqui algumas anomalias de forma, dente conóide e de dilaceração, que é alteração na raiz ou forma da coroa. Nós achamos no dente conóide, 100% foram para as meninas e nós não achamos nenhum em meninos. E a dilaceração houve um empate, 50% a 50% para meninos e meninas. Nós podemos ver aqui um caso de dilaceração, é o incisivo central aqui, ó, esquerdo, com a forma da coroa completamente alterada. Como eu falei, pode ser da coroa ou a forma da raiz. Aqui, segundo alguns autores, quando o dente ele possui mais de 3 milímetros do saco pericoronário, quer dizer, ao redor do dente, a gente pode considerar uma anomalia de erupção, que seria um cisto dentígero aqui. Quais foram as nossas conclusões? O número de crianças portadoras de anomalias de desenvolvimento dental determinado nesse estudo foi 21,7%, foram 28 em 129 crianças, bem como o número de anomalias observados, 65, podem ser considerados expressivos, ainda que considerando a presença de mais de um delas em um mesmo paciente. Foi aquilo que eu falei. Quando nós nos propusemos a fazer esse trabalho, a gente ficou assim, a gente não sabia que a gente ia achar tanta anomalia assim. Para a gente foi uma surpresa, de certa forma, que nós pegamos um grupo aleatoriamente, entendeu? Não tinha nada predeterminado, e nós achamos bastante, foi um número bastante expressivo, apesar de não ser uma amostra muito grande. Nós pegamos trabalho de revista de literatura com 1.500 crianças e até mais que isso. Bom, a hipodontia, especialmente dos segundos premolares, foi a anomalia mais frequentemente encontrada, 47 para 65, 72,3%. As anomalias diagnosticadas demonstraram uma predileção pelo sexo feminino, com exceção para os dentes supranumerários e para os cistos dentígeros. Procuramos na literatura, como eu já falei, não encontramos uma explicação. Se alguém perguntar por que será predileção pelo sexo feminino, nós procuramos na literatura e não conseguimos achar nada a esse respeito, nos artigos que procuramos e nos livros também. Os resultados encontrados confirmaram a importância do exame radiográfico no diagnóstico precoce das anomalias de desenvolvimento dental, visando o estabelecimento de um plano de tratamento adequado para o paciente infantil. É o que eu falei no começo dos slides, que nós escrevemos um anexo explicando os prós e contras, praticamente contra nenhum, da criança fazer essa radiografia panorâmica, pedindo que os pais liberassem criança para fazer. E após isso, nós tivemos o resultado e vamos indicar a cada mãe escrever direitinho para que indique o filho para um tratamento, para que esse trabalho não fique só a nível de congresso exposto aqui, publicado e tal. Esse trabalho tem um fundamento de orientar também mães e pais para que eles possam, com a ajuda de um cirurgião dentista, um pediatra, ver a causa do que aconteceu e tentar solucionar da melhor maneira possível. Bom, aqui nós conseguimos radiografar 2 irmãs que têm displasia do ectoderma, né, caracterizado pela ausência aqui, ó, na mandíbula dos incisivos centrais e laterais inferiores e na parte superior dos incisivos laterais. Elas não possuem uma doença, a displasia ectodérmica, causa a ausência de alguns dentes. Nós radiografamos as 2 irmãs. Aqui, nós vamos ver uma radiografia com a ausência do lateral permanente. Nós temos só o descido, aqui é o canino, aqui é o lateral descido, o canino não possui o lateral permanente. Aqui já é o contrário, é o extranumerário dos laterais, né? Aqui está vendo os 2, na arcada superior, os 2 laterais descidos, e aqui não sei se está dando para visualizar muito bem os 2 permanentes. Pode falar. Bom, poderia acender a luz? Isso que eu queria falar para vocês é um trabalho simples na sua conjuntura, não tem nada de rebuscamento, mas é um trabalho importante na medida que ele visa orientar o que eu falei, os pais sobre esse tipo de problema e o cirurgião dentista,
que às vezes não tem o dente, às vezes o dentista pensa, já extraiu, não faz anamnese direito, não conversa com os pais. Na verdade, é um caso de hipodontia, oligodontia, que passou despercebido. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, um comentário. Com a peripical você consegue ver melhor, né? É o ideal que todo paciente chegar com o nosso consultório com uma panorâmica, para a gente ter uma visão geral. Mas, na verdade, com essa dificuldade, é um sonho, é uma idealização nossa, mas é difícil até a gente pedir uma periapical. Às vezes o paciente fica meio... A verdade é essa, e é difícil, a panorâmica é um pouco mais cara. Eu acho que se a gente não fizesse, o professor cedesse para a gente, né, a gente teve essa sorte, e eu acho que ia ser muito difícil a gente montar essa amostra, porque uma radiografia não é tão cara, mas é um pouco mais cara, e os pacientes não estão acostumados a fazer ela mesmo. Você pede uma panorâmica, o paciente já fala, por quê? Será que eu estou com alguma coisa mais? Aí tem que explicar, não, dá uma visão geral, você vê direitinho os dentes lá, a posição, a fotografia é excelente. Muito elevado. Nós pegamos as crianças, porque a gente não tem essa estatística de fora, né? Foi excelente. Cada um se propuser fazer esse trabalho vai ter grande surpresa, porque tem vários tipos de alterações e chega o dentista às vezes não passa despercebido, ou não dá tanta importância, que é uma coisa bastante importante. Mais alguma coisa? Queria agradecer a presença de vocês e comissão científica, e foi um prazer. Muito obrigada. Bom, a doutora Liz, a comissão científica agradece, e eu passo, em nome dela, o seu certificado, tá? Dando os parabéns e falando para você continuar, que apesar de ter se formado recentemente, você está com o caminho todo aí pela frente. Parabéns, tá bem? Meio minuto. Bom dia. Eu estou aqui para apresentar a doutora Patrícia Leite Ribeiro Lambert, e é com prazer que eu faço isso pelo terceiro congresso, em nome do terceiro congresso brasileiro de radiologia, e vou apresentá-la comentando aqui que ela é mestranda em clínica odontológica na área de concentração de estomatologia, professor da Universidade da Bahia, professora colaboradora das disciplinas de radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de falar que ela tem 30 minutos para expor o primeiro tema e os últimos 10 minutos para que os senhores possam formular as perguntas, se desejarem. E só a gentileza de lembrar, a gentileza de desligar o telefone celular se vocês estiverem com eles ligados. Então, eu passo a palavra para a doutora. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer ao meu público que veio aqui me prestigiar. Muito obrigada. Eu sei que vai ter uma invasão na segunda palestra, mas tudo bem. Pode ligar, por favor. E gostaria de agradecer à comissão do Congresso pela aprovação dos nossos trabalhos. Essa luz vai continuar assim ligada, né? Tá certo. Obrigada. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância do uso da radiografia interproximal como rotina na clínica, né? Essa é
uma palestra importante, principalmente em congressos que clínicos vão estar presentes, né? Aqui a gente tem muitos radiologistas, mas é importante que o radiologista também assuma esse compromisso, né, de alertar o clínico e de mostrar a importância do uso na rotina, porque o clínico ainda não usa a radiografia como rotina na sua prática clínica, né? Então a gente vai mostrar alguns trabalhos dois trabalhos, que o primeiro que foi quem iniciou, né, que deu a gente a ideia de começar batendo nessa tecla da importância da radiografia, né, e na segunda a gente vai falar especificamente da radiografia interproximal. Tá? Esse trabalho tem como autores ainda a professora doutora Isabel Regina Fischer-Rubira e o professor doutor Paulo Sérgio Flores Campos, ambos professores da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Pode passar, por favor? Bom, o primeiro trabalho que nós realizamos, né, foi feito na cidade de Salvador e foi feito sobre prescrição de radiografias pelo clínico, quer dizer, indicação, né? O que o clínico, normalmente na sua prática diária, como ele usa a radiografia, como ele indica aquelas radiografias, né? Então a gente gostaria de saber como a radiografia estava sendo usada na clínica. Então nós realizamos esse trabalho, que foi feito em consultórios odontológicos clínicos, né, de Salvador. Pode passar? E foi quem, então, assim, iniciou, né, deu a gente o início dessa palestra de hoje. E nós tivemos como objetivo verificar a prescrição de radiografias feita pelo cirurgião dentista no consultório odontológico. E também obter um panorama do uso da radiografia no consultório dentário, né, na referida cidade. Pode passar? Então, nós tivemos como material e método, nós fizemos um questionário. Na verdade, esse trabalho ele teve duas partes, né, 2 ou 3 partes. Então, nós analisamos, nós identificamos o profissional apenas em relação à faculdade e ano de graduação. A gente o nome do cirurgião dentista não era identificado para que ele pudesse ficar mais à vontade para responder o que quisesse, né? Então nós tivemos a primeira e a segunda parte, foram questões relativas à qualidade e à proteção em radiologia. E nós tivemos então uma terceira parte, que é o que que interessa para a gente hoje, que a gente estava então perguntando qual o tipo de radiografia que ele usava na prática, né? A gente dividiu em idades, então, não, aqui pode voltar. Então, até 6 anos, se ele prescrevia periapical de boca toda, se ele prescrevia periapical apenas numa região de queixa, né, onde havia alguma sintomatologia, extrabucal, oclusal e extrabucal, qual o tipo de extrabucal que ele preferia. Então, 7 a 15 anos, adultos e idosos. Então, o profissional poderia preencher quantos, né, marcar mais de uma questão. E então, nós fomos com esse questionário aos consultórios odontológicos e abordamos diretamente o profissional. Algumas vezes a gente tinha que deixar o formulário para depois ser devolvido e preenchido, mas sempre que possível a gente falava diretamente com o profissional. Pode passar? Nós visitamos cerca de 40 consultórios e obtivemos então os seguintes resultados, né? Na faixa etária de até 6 anos, né, de 0 a 6 anos, nós tivemos que 56% dos entrevistados requisitam apenas periapical ou interproximal em região de queixa. Então, apenas onde o paciente relata uma sintomatologia ou há uma necessidade de uma intervenção endodôntica. Então, sempre quando há uma sintomatologia, quando há uma queixa, é que esse profissional, então, requisita uma radiografia. E 44% requisitam apenas periapical de queixa. Então, não há aqui a preocupação de se... Nós verificamos que não há preocupação de acompanhar extrabucal, então nenhum dos entrevistados usou a extrabucal, né, utiliza a extrabucal como rotina, e também nenhum utilizava a interproximal de rotina, interproximal onde não há uma queixa específica, né? Pode passar. De 7 a 15 anos, então a gente tem uma variedade maior, 42% utilizavam apenas a periapical de queixa, 22% interproximal de queixa, então a gente viu que quase 70% dos dentistas apenas utilizam radiografia quando há uma queixa, quando há uma necessidade maior, né, uma intervenção endodôntica, uma dor, alguma sintomatologia. A radiografia extrabucal também muito pouco usada, e essa fase é uma fase, né, de extrema importância de se avaliar o crescimento ósseo e tudo.
5% utilizam a periapical interproximal completas, 11% a periapical de queixa interproximal completa e 5% a periapical de boca toda. Nos adultos, 50% também é uma grande percentagem no qual o cirurgião dentista apenas utiliza quando há uma queixa, né? Então, a gente viu também, né, aqui a gente pode comprovar mais uma vez a grande utilização da radiografia apenas, não para um diagnóstico precoce, né, apenas para se comprovar um provável diagnóstico já clínico, né? Pode passar. E nos idosos também 55% utiliza apenas uma periapical de queixa, mais 25% também de queixa. Então, a gente viu mais uma vez, praticamente 80% dos entrevistados só utilizam quando há uma queixa do paciente. E nesse trabalho nós chegamos então às seguintes conclusões: que o cirurgião dentista não utiliza a radiografia como rotina na clínica, o que dificulta um exame clínico mais preciso, o que dificulta um diagnóstico mais preciso, né? E ele também não faz uso da radiografia como exame complementar ao exame clínico, com o objetivo de prevenção e diagnóstico precoce das principais doenças bucais, né, que seriam, então, a cárie e doença periodontal. Pode passar. E, então, nós vamos entrar um pouco na radiografia interproximal, né, a utilização dela, na sua importância. A gente vai fazer um breve histórico, que todos já conhecem muito bem, né, a radiografia interproximal. Então, a gente tem várias indicações, né, cáries interproximais, principalmente aquelas cáries no seu início, né, cáries precoces, né, e que a gente pode muitas vezes não precisar intervir, apenas o conhecimento da sua presença e a realização de procedimentos preventivos pode conseguir resolver aquele problema, né, e o que a gente normalmente no exame clínico não consegue detectar. Presença de cáries secundárias, avaliação de restaurações e próteses, e também avaliar a doença periodontal, principalmente no seu início, né? Pode passar. Então, a radiografia interproximal, a gente vai abranger toda uma área. O principal, né, o foco principal seria, então, as regiões interproximais, não havendo superposição das faces, para que a gente possa observar bem a região, a crista óssea alveolar também. Pode passar. E muito importante a gente falar, sempre lembrar da qualidade em radiologia, né? Porque se a gente não tem qualidade, a gente vai prejudicar em muito o nosso diagnóstico. Então, está sempre com o aparelho regulado, né? Uma colimação adequada, que a gente vai ter tanto uma proteção do paciente como uma melhor imagem radiográfica, né? Distância focal adequada e o processamento, né? Nós, em uma outra pesquisa, nós vimos que o cirurgião dentista não se preocupa muito com o processamento. Né, às vezes ele já está com a prática boa na técnica, muitas vezes não repete, não tem erro de técnica, mas perde radiografias com um processamento inadequado, né, com uma pressa, com uma não preocupação em deixar mais tempo no fixador, de ter uma qualidade, de ter uma densidade adequada. Então isso, o processamento, apesar de ser uma fase extremamente técnica, fácil de ser realizada, mas não tem tido uma atenção ideal dos profissionais. Então, uma radiografia como essa, ela perde qualquer valor de diagnóstico e também de valor legal, né, para que a gente possa provar alguma coisa, se necessário. Pode passar? Então, a radiografia interproximal, especificamente falando em cáries proximais, a gente vai ter que, em 1925, Raper, né, então, iniciou o estudo desse tipo de radiografia. Pode passar? Para poder, então, ele, num artigo, né, no qual ele fala sobre um novo tipo de exame radiográfico, então ele começou a falar sobre a radiografia interproximal. E, após isso, a gente vê alguns trabalhos, né, que seguiram-se a ele e que, então, tentaram buscar provar a importância da radiografia interproximal e aliado, comparando o exame clínico com o exame radiográfico. Então, nós temos que, em 1940, foi feito um trabalho que comparou vários métodos de exame em relação ao diagnóstico. Então, esse autor fez exames clínicos no qual era usado apenas o espelho e uma sonda. Outro grupo era usado um espelho, uma sonda e uma secagem das superfícies. E ainda um outro grupo no qual era feito também uma profilaxia. Então, ele detectou que
quanto menos cuidadoso for o exame clínico, mais importante vai ser o exame radiográfico, né? Então, naqueles casos no qual houve uma profilaxia, no qual houve uma secagem, né, adequada das superfícies, logicamente o exame clínico conseguiu detectar mais cáries, conseguiu ter um diagnóstico melhor do que naqueles onde havia placa, não havia uma secagem adequada e tudo. Em 1976, Erhon fez um artigo tentando, se a gente lesse assim, "Can you believe bite wings?", será que você acredita em bite wings? A gente podia achar que ele estaria contestando a técnica, né? Mas, na verdade, nesse trabalho, ele confirma que a radiografia interproximal é extremamente importante, né? E que, então, a gente deve acreditar na bite wing realmente. E Kidd e Pitts fizeram, então, um trabalho de avaliação, fizeram uma boa revisão bibliográfica, falando sobre vários trabalhos relacionando o diagnóstico de dentes, principalmente posteriores, né, de cáries posteriores. E, então, vários trabalhos se seguiram, e ele falou, em alguns dos trabalhos tinha que uma das maiores percentagens de cáries detectadas apenas no exame clínico foi em um grupo específico de crianças de 4 anos, no qual o exame clínico detectou 71% das cáries presentes, né, que foram, então, depois diagnosticadas no exame radiográfico. Mas que, no outro grupo bem próximo a ele, apenas 37% das cáries foram detectadas apenas no exame clínico. Então, a gente viu uma grande discrepância. Então, praticamente 60%, 70% das cáries, se não houvesse o exame radiográfico, não iam ser detectadas, né? Em outro trabalho também foram detectados apenas 17,6% das lesões encontradas no exame radiográfico. Então, aí a gente vai vendo a importância, apesar de haver uma discrepância, né, a gente pode comprovar a importância da radiografia interproximal. E em outro trabalho, observou-se em 1987 que, sem o uso da bite wing, perde-se 80% das lesões. Pode passar? E, depois disso, então, começou-se a questionar que vários dados, né, obtidos da World Health Organization, então, uma entidade, né, que, então, faz serviços públicos, né, então ele vai ter a medida de comunidades, ele admitiu que, com o uso apenas do exame clínico, ele vai subestimar a quantidade de cáries na população. E fez-se essa previsão de que apenas 3 a 5% de cavidades com necessidade de restauração são perdidas. Então, na verdade, não são cavidades com lesões cariosas, né? Seriam aquelas cavidades nos quais já há um comprometimento dentinário e que já há uma necessidade de intervenção. Mas isso aqui é necessário a gente lembrar que aqui também estão as cáries de esmalte, que mesmo que não haja necessidade de intervenção de dentisteria, é necessário o conhecimento delas para se fazer uma intervenção preventiva, né? A prevenção deve ser considerada um tratamento nesses casos. E em populações no qual há um índice maior de cárie, foi detectado de que 10 a 15% das cavidades com necessidade de restauração são perdidas, né? E Blix e Wallin, também em 1983, verificaram que, quando há uma menor prevalência de cárie, né, então populações no qual há uma menor prevalência de cárie, o diagnóstico é mais difícil, né, já que a gente vai ter cáries mais incipientes, cáries menores, e que, então, a bite wing vai ser, então, ainda mais importante. Pode passar? Bom, em conclusão desse artigo de Kidd e Pitts, verificou-se que, então, a cárie interproximal, em cáries iniciais, a bite wing é essencial. E que, quanto menos cuidadoso for o exame, mais importante vai ser a radiografia, né? Foi a conclusão daquele trabalho que a gente já falou sobre ele. E que, falando também a nível populacional, né, o estudo de agentes terapêuticos, né, no caso a gente pode falar até do uso do flúor, ou às vezes algumas pesquisas de clorexidina que se faz, onde não é usada a radiografia, haverá uma grande perda de informações, né? Então, a gente pode ter informações inadequadas se a gente não utilizar a bite wing como um documento até, como ela pode ser usada, né? Pode passar? E aí nós também comparamos alguns resultados de trabalhos que compararam a bite wing com a transiluminação. A transiluminação seria, então, o uso de uma luz especial no qual ajudaria o exame clínico, né? Então, a gente teria
um exame clínico mais apurado com o uso da transiluminação. Então, os autores discordaram de, assim, há uma variante muito grande, né, de números, mas é que a gente pode ver relacionando a transiluminação e depois com o uso de Bite-Wing para comprovar quais as cáries que estavam presentes, né, nós temos que, aqui nós temos apenas de 1 a 6%, 27%, quer dizer, 27% das cáries diagnosticadas, apenas 27% do total de cáries do exame Bite-Wing haviam sido detectadas pela transiluminação. E, então, de peitola e Wolfs, 42% em cáries de esmalte, 78% em cáries de dentina. Então, a gente vê que há uma variante de 45%, 52%, 22%, né? E Sid Naylor, 30% em cáries de dentina e 74% em cáries de esmalte. E esses autores chegaram a uma conclusão de que a transiluminação não pode ser uma substituta da radiografia interproximal, né? Ela pode, então, auxiliar o exame clínico. Então, muitas vezes, a gente tem uma impossibilidade da realização de um exame Bite-Wing, né? Necessidades do local ou do próprio paciente, impossibilidade de técnica. É importante o uso, então, da transiluminação como auxiliar. A gente vai ter um exame clínico mais preciso, mas ela não pode ser substituta, né? Além disso, nós lembramos que a Bite-Wing, ela é uma documentação, né? Então, se a gente tem uma cárie ou até mesmo uma perda óssea interproximal que a gente esteja acompanhando, a gente vai poder compará-la com futuras radiografias. E com o uso da transiluminação, no caso específico da cárie, a gente não vai poder comparar uma paralisação de um processo carioso ou um desenvolvimento maior desse processo, tá? Pode passar. Bom, e também um exame feito que vai ser, então, semelhante ao que a gente vai realizar. Esse aqui pode voltar um pouquinho de lá, por favor. E Estevam e colaboradores, então, fizeram um trabalho comparando o exame radiográfico interproximal com o exame radiográfico Bite-Wing e também com o exame clínico, né? Então, nós tivemos que o exame radiográfico Bite-Wing é superior ao clínico em 63% no diagnóstico da cárie interproximal. Que a proporção de cáries que foram diagnosticadas pelo exame radiográfico e que não foram diagnosticadas pelo clínico é de 46%. E, comparando o exame Bite-Wing, 41% pelo Bite-Wing e apenas 5% pelo exame periapical, mostrando aí a superioridade do exame Bite-Wing em relação ao periapical. E, considerando cada exame separadamente, né, o exame Bite-Wing, o clínico e o periapical, 73% foram diagnosticados pelo Bite-Wing, 54% pelo clínico e 48% pelo periapical. Então, o total de cáries diagnosticadas pela associação do exame clínico com o periapical, 66%, e Bite-Wing, 95%, e dos três, de 100%. Pode passar? Então, nós realizamos um trabalho de pesquisa na Universidade Federal da Bahia, né? Nós temos um serviço de triagem dos pacientes na faculdade e que, então, o paciente passa por um exame clínico e passa também por um exame radiográfico, sistematicamente por um exame radiográfico interproximal posterior, né? Todos os dentes. E, então, nós utilizamos as anotações que os alunos faziam. Pode passar? Os alunos, então, eles anotavam as cáries em um prontuário. E a gente, então, comparou esses achados do prontuário, quer dizer, que eram os resultados de um exame clínico, com o exame radiográfico do paciente. Então, nós tivemos como objetivos verificar o número de lesões cariosas que eram detectadas no exame radiográfico e que não haviam sido detectadas pelo exame clínico. E também mostrar a importância do uso rotineiro da radiografia interproximal na clínica, no diagnóstico precoce da cárie. Pode passar? Lá. Bom, então nós utilizamos o prontuário da Universidade Federal da Bahia, né, que constava, então, pode passar, do exame clínico e do... então, aqui nós temos o exame clínico, né, uma folha, o prontuário do paciente, no qual, então, era anotada as cáries que eram encontradas, né? Então, nós contamos, aqui a gente tem um papel apenas para nossa anotação, controle dos achados, então nós anotamos quantas faces haviam sido encontradas, então depois somamos apenas o número de lesões encontradas no exame clínico e depois o número de lesões que foram encontradas no exame radiográfico. Pode passar?
As radiografias, então, foram analisadas em um negatoscópio por apenas um examinador e com o uso de lupa. Pode passar? Nós utilizamos apenas aqueles pacientes nos quais... pode voltar o de lá, por favor? Nos quais haviam radiografias interproximais posteriores totais, né, para que a gente pudesse ter um controle melhor. E nós avaliamos, no total, 100 pacientes, né, 100 prontuários, nos quais havia um exame clínico e o radiográfico. No exame clínico foram detectadas 101 lesões, enquanto no exame radiográfico foram detectadas 334 lesões. Então, considerando que nós não extraímos esses dentes, não tivemos a realidade desses dentes, né, então nós consideramos como 100% o exame radiográfico e que, então, desse total que havia sido detectado no exame clínico, apenas 30% foi também comprovado no exame clínico. Então, você vê que se nós não utilizássemos o exame radiográfico, nós perderíamos 70% das lesões interproximais. Pode passar? Esse trabalho foi, então, foi realizado por alunos da graduação, né? E também não foi feita uma profilaxia anterior. A secagem, muitas vezes, era realizada. Mas, por os exames clínicos serem realizados por alunos de graduação, então a gente pode pensar, né, se a gente achasse que esses números foram muito conflitantes, nós poderíamos ter algumas restrições de que, se aqueles exames fossem realizados com uso de profilaxia, com a secagem adequada e com um profissional mais habilitado, um profissional mais experiente, poderia ser encontradas, esse percentual poderia ser um pouco diminuído. E também a população examinada era de baixo poder aquisitivo, né, social e econômico, e que então era uma população de grande atividade de cárie, né? Nós concluímos, então, nesse trabalho, que nós verificamos e comprovamos a importância do uso da radiografia interproximal como um valioso exame complementar ao exame clínico, né, com o propósito de a gente ter um registro mais fiel da realidade, a gente ter um diagnóstico mais preciso. E confirmamos, então, a eficácia do exame radiográfico na detecção de cáries interproximais e ainda nós afirmamos a necessidade da introdução do exame radiográfico interproximal como rotina na atividade clínica. Então, essa rotina é que a gente está tentando passar um pouco para os clínicos, né? Porque é importante que o paciente que chegue ao seu consultório seja logo radiografado interproximal, logo após o exame clínico, né? Logo após o exame do paciente. Logicamente, a gente vai ter variações individuais, mas é importante que a gente tenha essa consciência da importância da radiografia interproximal no dia a dia da clínica. E que a gente já sabe os avanços que a radiologia teve, então os clínicos têm muito medo da radiação, de expor o paciente. Então é importante também que os radiologistas, né, quem trabalha com a radiologia, exponha isso e mostre, né, aos clínicos a importância do uso da radiografia, da radiologia com mais frequência na clínica, né? Pode passar? Bom, era isso que a gente tinha para expor para vocês. Se tiver alguma dúvida, a gente está apto a responder. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Bom. Bom, então, em nome da comissão científica deste congresso, eu agradeço muito a sua presença, que muito nos honra, e entrego em suas mãos o certificado, tá? Parabenizando pela sua apresentação brilhante. Dar início, a continuação da apresentação dos temas livres. Nós estamos aqui com a doutora Patrícia Leite Ribeiro Lamberti. Ela é mestranda em clínica odontológica na área de concentração da Universidade Federal da Bahia, área de concentração em estomatologia da Universidade Federal da Bahia. Professora colaboradora das disciplinas de radiologia da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. A gente vai lembrar que ela vai ter 30 minutos para poder fazer a apresentação do trabalho e os 10 minutos restantes os senhores poderão fazer perguntas se desejar. Então, eu passo a palavra para ela. Obrigada pela presença, pela comissão
Eu estou já te agradecendo de antemão, tá bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a indicação de radiografias na clínica. Né? Seria, então, como o cirurgião dentista, né, mais especificamente os odontopediatras, utilizam a radiografia na prática clínica, né, no dia a dia da clínica, como é que a radiografia é utilizada. E, posteriormente, nós vamos mostrar um protocolo da FDA e da ADA, que vai, então, indicar, né, que vai, então, guiar a indicação de radiografias na prática clínica. Esse trabalho conta com a autoria da professora doutora Isabel Regina Fischer-Rubira e do acadêmico Nilson Neto. Pode passar. Então, esse trabalho foi idealizado pela disciplina de radiologia, né, após uma verificação de que o cirurgião dentista clínico geral, né, o clínico, ele não costuma prescrever com frequência a radiografia interproximal e radiografias de rotina na prática clínica. E após também o conhecimento do protocolo da ADA e da FDA, então nós tivemos, pode passar, como objetivo, além de um levantamento da prevalência das indicações de radiografias em odontopediatria na cidade de Salvador, verificar também a concordância ou não entre os resultados na cidade de Salvador e do guia da FDA. Então, é isso que nós vamos mostrar a seguir. Bom, nós fizemos um protocolo, né, uma ficha para que o pediatra pudesse responder. Nós íamos aos consultórios odontológicos e, sempre que possível, falávamos diretamente com o odontopediatra, né, pedíamos a ele. Ele não se identificava, nós pedíamos um ano de graduação, a faculdade, e se ele era especialista em odontopediatria ou não. Né, nós sempre perguntávamos se ele atendia odontopediatria. Então, após a confirmação, nós apenas confirmávamos se ele tinha o título ou não e aonde cursou. E depois, então, nós fizemos um gráfico no qual a gente tinha um paciente novo, então um paciente que chegou pela primeira vez ao seu consultório, e dividimos em idades, de 0 a 6 anos, de 6 a 10 e de 10 a 15 anos, que é normalmente o público-alvo, né, da odontopediatria. E depois também pacientes de retorno, então aqueles pacientes que voltam para revisão após 6 meses, uma vez por ano, né, e também nas mesmas idades divididas. E nós perguntávamos se o cirurgião fazia periapical da região de queixo, então numa região onde há uma dor, onde há uma estomatologia, interproximal em região de queixa, o uso da radiografia panorâmica, ou ainda uma periapical ou uma bite wing de boca toda. Né? E no paciente de retorno, a mesma coisa. Em pacientes depois nós fazíamos uma segunda parte, no qual a gente perguntava se há um intervalo para a requisição dessas tomadas radiográficas, né? Se há uma frequência de requisição de radiografias após o paciente ter regressado àquele consultório. Então, nós perguntávamos, inicialmente, se há um intervalo para a requisição de novas tomadas. E nós fazíamos, então, a seguinte observação. Caso não haja indicação de radiografias periódicas, não preencha essa página. Tá? Então, o profissional que não utilizava a radiografia como rotina, né, a gente pedia para que ele não preenchesse essa metade do questionário. Então, nós dividimos, assim como seguindo o protocolo da FDA e da ADA, em pacientes de alto risco e de baixo risco. E fizemos algumas opções, né, que seriam periapical em região de queixa, né, então, onde há alguma sintomatologia, periapical completa a cada 2 anos, periapical completa a cada 6 meses e bite wing de 2 anos e a cada 6 meses. E também dividindo nas mesmas idades, de 0 a 6 anos, de 6 a 12 anos e de 12 a 15 anos, sempre com as mesmas proposições. E também o paciente de baixo risco, as mesmas proposições. Então, nós dividimos em periapical e bite wing e apenas o tempo, né, de 2 anos ou 6 meses no qual aquele profissional utilizava a radiografia. Pode passar. Nós, então, após a entrevista de aproximadamente 40 consultórios odontológicos, né, situados em centros médicos da cidade de Salvador, nós tivemos um panorama, né, do uso da radiografia interproximal, da radiografia periapical, nessa referida cidade, em odontopediatria. Né? Então, nós tivemos que pacientes novos
nós tivemos de 0 a 6 anos que 62% dos entrevistados utilizam apenas a periapical em região de queixa. Então, quando há uma dor, quando há uma estomatologia, é que é requisitado. E 24% apenas em bite wing, onde há também uma queixa. Então, 86% dos entrevistados fazem apenas quando há uma queixa naquela região. Pode passar. Pacientes novos de 6 a 10 anos, também nós notamos uma grande quantidade de 60% apenas quando há uma queixa naquela região. Esse aqui está com, até peço desculpa, alguns vão estar assim com foco meio ruim. E a panorâmica também é uma radiografia que muito pouco utilizada, né? E a gente sabe da importância do uso da panorâmica como rotina, para a gente avaliar crescimento, para a gente avaliar a presença de anomalias que podem ser detectadas precocemente, podem ajudar muito o prognóstico do nosso paciente. Então, nós verificamos também que uma grande quantidade ainda não utiliza a radiografia interproximal como rotina, né? O que aumentaria muito o prognóstico, né? O diagnóstico de cáries interproximais. E também a panorâmica é muito, ainda há uma restrição muito grande do profissional clínico, né, do odontopediatra, do clínico, em utilizar a panorâmica. E de 10 a 15 anos também uma grande percentagem, 41%, não utilizam a periapical apenas quando há alguma queixa, quando há uma estomatologia. A panorâmica também, nessa idade, que era extremamente importante, é muito pouco usada, né, 13%. Pode passar. Pacientes de retorno. Então, aquele paciente que volta após certo tempo ao seu consultório, qual é a radiografia de escolha, né? O que ele profissional procura fazer? Então, 53% novamente apenas quando há uma queixa em alguma região. E mais 30% apenas quando há região de queixa também, né? Então, mais uma grande percentagem só quando há uma dor, quando há uma estomatologia. De 6 a 10 anos, 41% também periapical de queixa. E aqui a gente já tem uma introdução de 26% com bite wing de boca toda, né? Embora a gente tenha uma certa dúvida de que se todo paciente de retorno é feito essa bite wing de boca toda, né? Mas foi o que foi respondido. Pode passar. E pacientes de 10 a 15 anos, 43% faziam bite wing de boca toda. Apenas 6% utilizam a panorâmica, né? E 43% novamente periapical de queixa. E em relação àquela segunda parte, né, que nós vimos na ficha, que se utiliza ou não radiografias periódicas, independente de uma sintomatologia. Usa com frequência radiografia como na clínica, né? 58% relataram que não fazem indicação e 41% relataram que fazem indicação. Pode passar? Então, aqui nós vamos dividir em pacientes de baixo risco e pacientes de alto risco para a gente poder fazer a indicação, né? Para a gente fazer os nossos agrupamentos. Então, nós tivemos bite wing completa de 2 em 2 anos, 6 em 6 meses, então relacionando o risco de cárie daquele paciente com a necessidade de radiografias periódicas. Então, de 0 a 6 anos, 70% não responderam. Então, isso significa que não utilizam com frequência, com periodicidade, a radiografia na clínica. Então, a gente notou que nessa idade, 0 a 6 anos, os profissionais normalmente não utilizam a radiografia interproximal. Não utilizam a radiografia como rotina, né? Apenas quando há uma necessidade realmente muito grande. Bom, pacientes de baixo risco, numa idade mais avançada, né, de 6 a 12 anos, nós tivemos que 70% também não responderam àquele questionário. Então, também não prescrevem radiografias, não indicam radiografias com frequência na prática clínica. Depois, 4% fazem periapical e bite wing completa de 6 em 6 meses, 21% bite wing completa de 2 em 2 anos, o que está mais em acordo com o protocolo da FDA. A panorâmica também, a periapical de queixa foi 0%, pode passar. Pacientes de 12 a 15 anos, né, é uma idade, apesar de ser um baixo risco, é uma idade que a gente sabe que tem uma atividade de cárie maior, 61% também não responderam essa questão. Então, concluindo novamente que não prescrevem com frequência esse tipo de radiografia.
E a maioria, né, dos que responderam, 21%, fazem bite-wing completo de 2 em 2 anos. Pacientes de alto risco de 0 a 6 anos, e aqui a gente já tem então que notar o alto risco à cárie que aqueles pacientes têm, né? E, novamente, um grande percentual que não realiza radiografias, né? 45% não responderam a esse questionário. Pode passar. E pacientes de alto risco de 6 a 12 anos, 40% não responderam, então também não fazem uso da radiografia com frequência, né? Mais de 30% utilizam bite-wing completa de 6 em 6 meses, né? O que está de acordo com o protocolo, a gente vai ver a seguir. E pacientes de alto risco de 12 a 15 anos, 42% também não fazem nada. Então, pacientes de alto risco e numa idade dessa, no qual não há uma preocupação em fazer radiografias periódicas, é preocupante. Pode passar. Bom, quando a gente iniciou esse trabalho, na verdade, houve um certo rebuliço assim, com os odontopediatras, principalmente os que a gente tinha maior contato, principalmente os professores da faculdade. Por quê? Eles acharam um absurdo fazer radiografia em criança, né? Acharam um absurdo as proposições que tinham para serem preenchidas. Radiografia de 6 em 6 meses, bite-wing completa em criança, de jeito nenhum, eu sou um absurdo. E houve realmente alguns que nem quiseram responder esse questionário, né? Então, na verdade, a gente colocou algumas propostas e o clínico e também o odontopediatra precisa ter um conhecimento maior da radiologia, né? Sempre se tem uma persistência muito grande em achar que a radiografia tem muita radiação, que vai expor demais aquele paciente, né? Que a radiografia não é necessária e que não vai ajudar tanto o exame clínico, né? Então, é importante que os radiologistas, né, passem isso para os clínicos, que a gente passe essa consciência, que a gente reafirme o quanto que a radiologia já evoluiu, né? Então, radiografias panorâmicas mesmo, a gente viu que eles praticamente não usam radiografia panorâmica. E porque acham que realmente a radiografia panorâmica é o máximo da exposição. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar, e isso é o radiologista que tem que passar, porque é o radiologista que conhece mais a radiação, né, e que está mais em contato com isso, tem que passar para o clínico isso. Que, na verdade, isso os clínicos muitas vezes até assustam quando sabem que a quantidade de radiação utilizada para uma panorâmica é a mesma que a gente vai usar para 4 interproximais, para 4 periapicais. Né? É necessário lembrar isso aos clínicos e passar isso para os clínicos com frequência, para que eles possam, então, começar a utilizar mais a radiografia, e isso vai ajudar muito eles no seu dia a dia clínico, né? das suas clínicas. Bom, e no nosso trabalho, nós, então, concluímos que o odontopediatra não faz uso de radiografias como rotina na prática clínica, solicitando apenas radiografias quando há uma sintomatologia, né? Então, a gente viu uma grande percentagem de região de queixa, né? Periapical ou bite-wing em região onde há uma queixa do paciente. E nós sabemos que esse procedimento dificulta o diagnóstico precoce das doenças bucais, né? Tanto a cárie quanto a doença periodontal. E não houve uma concordância entre os resultados encontrados e o guia de prescrição da FDA e da ADA, e que, devendo esse, passar ao conhecimento dos odontopediatras da referida cidade, né? Pode passar. Então, nós vamos ver um pouco sobre esse guia, né? E que ele já existe há um certo tempo, né? Iniciou-se em 1981, né? Onde houve uma conferência sobre radiologia e odontopediatria, e que, então, eles começaram a discutir um certo protocolo, né? Na verdade, quando a gente fala de um protocolo para prescrição de radiografias, o clínico ou o odontopediatra podem achar que há uma obrigação, praticamente, e que estão impondo, e porque, então, uma das reclamações é que é um absurdo radiografar crianças, e que fazer bite-wing em crianças onde há um espaço, que a gente sabe que a dentição decida apresenta vários espaços, né? Então, logicamente, esse guia, como o próprio nome diz, é um guia, não é uma obrigação, né? É uma proposta de trabalho. E, logicamente, tudo deve passar pelo critério do profissional que está avaliando aquele paciente. Então, se tem os espaços, se consegue se visualizar os espaços interproximais, realmente não tem necessidade nenhuma de se fazer uma radiografia interproximal. A radiografia interproximal é importante quando há um contato onde a gente não pode ver as faces interproximais. Aí sim é extremamente importante o seu uso. Então é necessário a gente passar isso para os clínicos,
conhecer o protocolo, que já existe há muito tempo e já é muito utilizado, né, nos Estados Unidos, tem vários livros já tem esse guia, mas que logicamente, inclusive o guia fala isso várias vezes, deve passar pelo critério do profissional. Não é uma imposição, é apenas uma sugestão para que se possa ter uma abrangência boa, né, possa ter um bom diagnóstico e um bom plano de tratamento daquele paciente. Então, esse sumário, essa conferência, né, nós tivemos um artigo publicado na JADA, né, e que falou sobre foi um sumário dessa conferência, os resultados dessa conferência, né. Essa conferência ela teve como proposta rever a ação da radiologia odontológica em promover o uso efetivo e seguro do diagnóstico radiográfico e odontopediatria, né. Então, seria a integração da radiologia com a pediatria na clínica. E outra seria, então, desenvolver recomendações. Então, a gente usa aqui recomendações. Então, é apenas uma proposta, né? Então, não é uma imposição. Para o uso do diagnóstico radiográfico em odontopediatria. Pode passar. E tiveram como resultados dessa conferência que a prescrição deve estar de acordo com a necessidade individual de cada paciente, né? Antes de se determinar um protocolo, é necessário se lembrar disso. Então, por isso, o guia divide, né, em alto risco e baixo risco, né? E mesmo dentro desse alto e baixo risco, nós temos muitas variantes, né? E nós temos variantes individuais de cada paciente. Então, é necessário que haja esse critério, né? Então, depois a gente vai ter alguns critérios também de seleção. É importante que a gente haja uma maximização da informação e minimizar a exposição à radiação X, né? A radiologia, então, já evoluiu bastante. Hoje a gente usa tempo de exposições bem pequenos. Agora, com a radiografia digitalizada, ainda menores tempos de exposição, mas sempre sabendo das normas técnicas de proteção e qualidade que a gente deve ter no dia a dia clínico, né? As radiografias só devem ser feitas após o exame completo e avaliação do paciente. Então, não é o paciente chegou no seu consultório, já vai tirando as radiografias imediatamente. Não. As radiografias a radiografia é um exame complementar, né? Então, ele vai ajudar o exame clínico, mas ele deve ser feito após um exame clínico criterioso, uma anamnese, após se conhecer aquele paciente. Então, as radiografias devem ser feitas para se obter mais informações sobre problemas que foram detectados clinicamente, né? Então, radiografias periapicais, se for necessário requisitar, radiografias interproximais, panorâmicas. Então, isso tudo a depender da necessidade de cada paciente, né? Cada paciente deve ser visto individualmente e não como um todo, né? Pode passar. Então, enfim, chegamos ao guia de prescrição de radiografias, né, que foi, então, feito pela ADA e aceito, né, pela FDA, e que, então, nós teríamos assim, um conceito básico, que seriam: as radiografias só devem ser feitas quando houver um sinal, sintoma ou um achado na história do paciente que sugira um benefício ao diagnóstico e plano de tratamento. Na verdade, essa consideração e os critérios de seleção que nós vamos ver a seguir estão relacionados principalmente a radiografias periapicais e panorâmicas. Na verdade, nem se discute a realização de radiografias interproximais. Ela é uma necessidade básica e nem se discute a necessidade ou não. O que se discute é apenas a periodicidade do uso da radiografia interproximal. Mas ela é usada com frequência, então ela nem entra nesse conceito, porque ela é feita invariavelmente. Pode passar? Então, a intenção do guia é reduzir a exposição do paciente à radiação X sem comprometer a atenção à saúde, né? Então, é uma questão do risco e do benefício que se estará causando àquele paciente. Recomenda-se, então, que devem haver critérios de seleção para se prescrever as radiografias. E, novamente, que o paciente deve ser analisado individualmente, com as suas necessidades individuais. A prescrição de radiografias bite-wings posteriores periodicamente, o que vai variar seria a cada 18 ou até 36 meses, vai variar, então, na avaliação do paciente. Então, vocês veem que eles nem discutem a realização ou não. É apenas discutido a periodicidade em relação ao risco daquele paciente à cárie. Pode passar? Então, nós temos alguns critérios de seleção e algumas indicações, mas esses critérios são apenas uma coisa generalizada,
né? Na verdade, o clínico é que vai determinar se aquele dente, se aquela região precisa ser radiografada. Então, nós temos a evidência de doença periodontal, presença de dor, ausência inexplicada de algum dente, né? Então, vai se buscar a presença de uma anodontia ou de um dente não irrompido, a presença de cáries mais profundas, avaliar fazer uma avaliação endodôntica daquela unidade, uma alteração na erupção, né? Um dente não irrompido, alteração na coloração, traumas. Então, existem várias relações, várias situações nos quais estaria indicada uma radiografia específica daquela região. E levar sempre em conta que a prescrição de uma radiografia deve levar em conta o quê? A prevalência que essa doença, a prevalência que pode ser detectada radiograficamente. Então, a cárie e a doença periodontal são doenças que têm uma prevalência muito grande, ocorrem de uma forma muito elevada na população e que, então, estaria dentro desse critério, né? A habilidade do clínico de detectar a doença clínica e radiograficamente. Então, o clínico, ao exame clínico, apenas no exame clínico, muitas vezes não tem condições de diagnosticar uma cárie interproximal incipiente, por exemplo. Então, é necessário a gente avaliar que, independente da habilidade dele por si só, a sua capacitação profissional, é muito importante o uso da radiografia interproximal como complementar. Tá? Então, aqui a gente entra na radiografia interproximal. E as consequências da não detecção daquela doença. Então, se nós temos uma cárie incipiente de esmalte e que a gente pode, muitas vezes, detectá-la, e o seu tratamento pode ser, muitas vezes, uma própria prevenção, né? A prevenção deve ser considerada um tratamento. Se não for detectada, aquela cárie vai evoluir, vai ser necessária uma intervenção, então vai causar prejuízos ao paciente. Pode passar? A seguir, então, mostraremos o guia, né? Ele vai dividir, então, em dentições e na condição do paciente. Tá? Então, dentição decídua, mista e permanente. E paciente novo, o paciente de retorno. E no paciente de retorno, a periodicidade das radiografias vai ser relacionado ao risco, né? Pacientes de alto risco ou baixo risco para cárie. Então, na dentição decídua, paciente novo, deve ser realizada uma bite wing completa. Logicamente, analisando aqueles critérios individuais do paciente. Se é um paciente que tem os espaços proximais posteriores bem abertos, se pode-se ver as faces proximais, não é necessária essa bite wing, tá? E pacientes de retorno. Então, pacientes que têm cárie, né? Então, tem presença de várias lesões cariosas, que ao exame clínico já foram detectadas cáries, que ele já tem muitas restaurações, não está sobre o uso do flúor. Então, são pacientes que apresentam algumas características e que levam a gente a denominá-lo, a classificá-lo como um paciente de alto risco. Deve ser realizada, então, bite wing completa com 6 meses de intervalo. Então, assim, a gente vai poder controlar melhor o aparecimento de uma cárie incipiente ou o desenvolvimento daquela cárie incipiente para uma cárie mais de dentina, né? Então, o risco, o alto risco vai determinar um intervalo bem menor de tempo. Já um paciente que no retorno não teve cárie, ou que é também um paciente de baixo risco, né, esse intervalo vai ser bem aumentado. Então, pode ser de 12 a 24 meses. Tá? Então, aqui a gente houve uma diferença bem grande em relação apenas à periodicidade com que se vai fazer essas radiografias. E pacientes que apresentam doença periodontal, deve-se fazer uma periapical ou então uma bite wing naquela região afetada, para se fazer um controle daquela região. Pode passar? Pacientes de dentição mista, a gente já tem a gente tem que ter um controle melhor desses pacientes, né? Então, a gente tem 2 opções de um paciente novo, aquele paciente que aparece no nosso consultório pela primeira vez. Seriam uma periapical completa, né, as 14 periapicais, mais as bite wings, ou uma opção muito boa e que os clínicos ainda têm uma relutância muito grande, que seria a panorâmica e a bite wing. Porque na panorâmica nós podemos ter uma visão completa daquele paciente, né? Nós podemos, inclusive, verificar anomalias que possam estar presentes, alterações de erupção que nessa fase podem estar presentes, né? E, além do mais, nós podemos ter uma visão total daquele paciente. E se a gente, na panorâmica, detectar a necessidade individual de alguma periapical, aí ela será feita a seguir. Então, nessa segunda opção, apesar dos clínicos não acreditarem, às vezes não estarem muito conscientes, nós temos uma redução da radiação ao paciente. Tá? Então, isso é importante ser passado para o clínico.
Então, pacientes de retorno de alto risco, aqui, no qual houve a detecção de cáries, nesse retorno deve ser feito uma bite wing também de 6 em 6 meses. Pacientes de baixo risco, esse intervalo também aumenta de 18 a 24 meses. E na doença periodontal, também uma periapical ou bite wing naquela área para se fazer um controle. Já na dentição permanente, a gente vai ter o paciente novo, né, um bite wing completa e periapicais em regiões de queixa ou seguindo aqueles critérios de seleção, né. Já na dentição permanente, a gente tem que acompanhar todo o caso do paciente. E no paciente de retorno, a gente também vai ser dividido em risco, né, o alto risco, 6 meses de intervalo, e o baixo risco, 18 a 36 meses de intervalo. Então, a gente vê que é um pouquinho maior, né, o risco de uma dentição na dentição mista normalmente é bem maior do que na dentição permanente. Pode passar. Bom, ainda no próprio protocolo, né, eles então relembram, né, como minimizar os efeitos da radiação X. Então, é necessário a gente lembrar que todos os efeitos serão muito minimizados se a gente utilizar alguns procedimentos, né? Se o nosso aparelho estiver bem regulado, se a gente utilizar um localizador longo e cilíndrico em relação ao cônico, né, e ao curto, a gente vai ter uma redução da área irradiada do paciente, uma grande redução, né? Se o nosso aparelho tiver uma colimação e uma filtração, a gente vai ter, além de redução da própria radiação, também uma qualidade de imagem bem superior, né? Uma técnica correta, logicamente, né? Se a gente não repetir, a gente vai reduzir bastante a dose. Filmes rápidos, a gente vai também, logicamente, adequar a um tempo de exposição reduzido, né? Então, o filme rápido sempre em associação com a diminuição do tempo de exposição. Não adianta a gente usar o filme rápido e a gente continuar utilizando um tempo de exposição grande, elevado, né? E o guia faz uma consideração em relação à gravidez e radioterapia, né? E ele diz que a exposição do feto é muito pequena nesse tipo de radiografia, se comparada às próprias radiações que a gente está sujeito no dia a dia. Isso nós sabemos, né? A gente estuda a radiologia e sabe que realmente a radiação é muito pouca, que normalmente que não tem poder de causar alterações no feto. Uma radiografia como tem o guia, né? Mas o guia descreve que não há restrições para a gravidez, deve ser tratado como paciente normal. Aí, logicamente, entra o critério individual de cada profissional, né? A gente atualmente está tendo muitos problemas no conselho, né? Muitos processos nos Estados Unidos, então é um terror. Então, aí aqui entra cada profissional. Muitos profissionais preferem não realizar na gravidez, ou então diminuir ao máximo as radiografias sejam realizadas para se precaver, né? Caso aquela paciente apresente algum problema, vai se buscar uma história da gravidez dela. E se ela teve no dentista, pode-se então surgir problemas para aquele clínico, mesmo sabendo-se que a radiação utilizada por ele não foi a causadora da alteração. Então, muitas vezes prefere-se não utilizar na gravidez, embora o guia diga que não haja restrições. Mas aí a gente vai da individualidade de cada um, né? E se for ficar mais confortável, então pode-se então adiar um pouco aquela radiografia. E também pacientes que fizeram radioterapia, não há restrições também. Então a gente fala, já tomou tanta radiação, vai tomar mais radiação ainda. Exatamente por esse fato, ele já tomou tanta radiação, e aí sim, radiações de maior magnitude e que têm seus efeitos deletérios, que uma radiografia periapical, 4 bite wings, não vão interferir em nada nos efeitos que esse paciente vai apresentar. Então, o guia também não faz restrições à radioterapia, tá? Pacientes que sofreram radioterapia. Pode passar. Bom, esse guia, então, nós apenas mostramos esse guia, né? A gente como a gente disse, houve um protesto lá em Salvador, mas é importante que a gente siga, que a gente tenha o guia, pelo menos a gente conheça o guia, para quem sabe a gente utilizar no dia a dia, né? E até conscientizar os profissionais do uso rotineiro da radiografia, como a gente viu anteriormente sobre a radiografia interproximal. Então é apenas um passar o conhecimento para os outros. Cada um vai usar se quiser, se achar necessário, se achar conveniente, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, é isso que a gente tinha para mostrar hoje.
pessoal não deseja fazer nenhuma pergunta, tudo bem. Então, vou passar às mãos da doutora Patrícia, seu certificado, e parabenizá-la pela sua brilhante apresentação, agradecendo a você e aos baianos que fizeram uma presença muito bonita aqui, fazendo ainda, né? Muito obrigada. Em nome da Comissão Científica, eu agradeço a sua colaboração com a nossa parte de tema livre. Muito obrigada, tá?